Imagina se no século XIX os positivistas estivessem completamente errados e a gente ouvisse a história da perspectiva de um ocultista, ou melhor, de um espiritualista. Como é que a gente contaria a história do indivíduo moderno que estava nascendo? Na verdade, hoje eu vou falar desse livro aqui do escritor argentino Juan José Saer, publicado em 1987, que conta a história, na verdade, de um homem que sai da Europa e vem para a Argentina, escapando dos positivistas e passa a viver uma história de amor, de ciúme e de obsessão. Vamos lá? A Ocasião, do Juan José Saer, é um dos melhores livros que eu li esse ano e é um livro que eu tinha comprado já há algum tempo, estava com muita expectativa de ler e valeu a pena pra caramba. Eu vou contar a história rapidinho do livro para vocês entenderem e poderem me acompanhar nessa nossa conversa, né? É a história do Bianco, um francês que lá em Paris gosta de trabalhar com ocultismo. Ele faz shows em teatros, dobrando colher, adivinhando que outra pessoa escreveu no papelzinho, fazendo truque com cartas e de repente uma vez ele é desmascarado pelos positivistas e, na verdade, ele diz que faz isso de verdade. Como ele é desmascarado, ele foge aqui pra Argentina, pra América do Sul e vai viver isolado numa cabana, num campo ou próximo ali de Buenos Aires, onde ele conhece uma mulher, a Gina, casa com ela e vai vivendo ali de terras, de gado e passa a ter uma vida bastante isolada, onde ele pode pensar sobre as relações entre o espírito e a matéria. Assim que ele chega na Argentina, ele conhece um rapaz de família, um sujeito chamado Garay Lopes, e vai fazer uma grande amizade com esse cara. E na verdade, o Juan José Saer faz uma oposição entre materialismo e espiritualismo, entre matéria e espírito, a partir desses dois personagens. De um lado você tem o Bianco, que acredita que as partes de dentro da mente são muito maiores, ampliadas, e que a gente consegue ver o mundo a partir de seus segredos, tentando desvendar os meandros que a linguagem, o pensamento, o mundo oculto podem produzir. Enquanto que o Garay Lopes tem uma visão, uma perspectiva muito mais objetiva da realidade. Ele passa por muitos problemas familiares, porque a família dele é de oligarcas, que tem muitas terras, então ele passa por problemas materiais, que ele quer ser um grande cara, um grande sujeito, mas passa por esses problemas de estar envolvido ali numa questão de classe muito complexa. E esses dois travam uma amizade, só que no meio tem a Gina. Um dia, o Bianco tá voltando para casa no cavalo dele no meio da chuva e da janela ele observa que a Gina, que sempre foi uma mulher muito quieta, tá fumando um charuto com as pernas para cima junto com esse Garay Lopes. E de certa forma o Bianco passa a criar na cabeça dele uma história de obsessão e de ciúmes que a gente poderia aproximar muito do Dom Casmurro de alguma maneira, em que ele vai tentar descobrir o que se passa na cabeça do amigo Garay Lopes e o que se passa na cabeça da Gina. E o Juan José vai construindo durante o livro inteiro a tentativa desse sujeito tentar encontrar a profundidade dos seres humanos. Ele que acredita tanto na espiritualidade, na alma humana, fica tentando de qualquer maneira desvendar o que se passa na alma dessas pessoas e não consegue, né? Num determinado momento ele fala muito interessantemente de como que esse rapaz percebe o que é literatura, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. A bem da verdade, a capacidade de julgamento e mesmo o interesse de Bianco pela literatura são bastante limitados, para não dizer inexistentes. E ele chama de literatura todas as coisas impressas em jornais, revistas e livros que tratam do único tema que lhe parece importante: as relações entre o espírito e a matéria. A arte não é materialista nem espiritualista, apenas é. Então essa oposição vai se travando entre os dois, que vai desvendando uma série de segredos que o Saer só vai revelar na própria linguagem. É muito interessante a forma que ele escreve, porque ele tem períodos longuíssimos, um pouco similar ao Saramago, mas eu diria que muito mais profundo que o Saramago, muito mais investigando uma espécie de zona sombria do espírito humano, e aí ele vai fazendo essas frases que elas vão se completando infinitamente umas às outras e que a gente vai entendendo um fluxo do pensamento mais do que exatamente a narrativa da coisa. Mas mesmo assim ele não deixa de ser narrativo em nenhum momento. Então a gente fica muito colado à história, colado à imagem e colado ao jeito singelo do Saer de escrever. E ao mesmo tempo ele não é só singelo, porque o livro tá dando porrada o tempo inteiro nessa profundidade imensa que ele consegue atingir com a linguagem. E aí, para variar, a literatura argentina consegue trazer coisas que a gente na literatura brasileira ainda não consegue, né? A gente é muito ligado à matéria, à fotografia, à imagem, ao cinema, enquanto que a literatura argentina já é muito mais
dotada de imaginação, crises, problemas literários, profundidades humanas, essências da linguagem da literatura. E, em geral, a gente também tem isso, mas nem sempre, né? Então a literatura argentina, do Sayre, consegue ser uma das mais potentes do mundo, e a ocasião, que no fundo é essa ocasião específica pra mim, o momento em que o Bianco vê a Gina com o Garay Lopes, desencadeia uma série de acontecimentos que desvia o livro totalmente da relação entre positivismo e materialismo e mostra como matéria e espírito se encontram no final para a mesma coisa, que é essa coisa que está dentro da gente que se chama desejo, a vontade de existir e a vontade que a gente seja reconhecido no mundo. Seja num livro, através das palavras, seja com Bianco, a partir da personagem Gina e do amigo Garay Lopes. O mundo é esse encontro entre pessoas em que a gente, na maioria das vezes, não consegue se entender, não é mesmo? E essa foi mais uma resenha do Nota Terapia. Curta, comente, siga a gente nas redes sociais, que logo logo eu volto com mais uma resenha, mais um abraço e tudo de bom pra gente, pra você, pra mim e pra nós, não é mesmo?